Olá, boa noite. Como estão? Estão bem? Ou não estão por aí? Ok. Já estou por onde? Por onde é que vocês andam? Se não estão por aí, estão por onde? Já acabou o carnaval. Irani Kashani, Caxambu, boa noite. Está tudo bem? Parece-me que sim, que deve estar. No fundo parece, está tudo bem. Será? Maria, beijinhos também para ti, gratidão. Isilda Paz, boa noite. Mário Henriques, boa noite. Graziela Calado, boa noite. Mónica Gomes, boa noite. Beijinhos para todos. Estava água aqui. Ainda estou. José Almeida, como estás? Boa noite. Fátima Beijoco, boa noite. Teresa Neto, boa noite. Túlia Veloso, um abraço fraterno, boa noite a todos. Espero que estejais bem, que fosse bom o carnaval, gostaram do carnaval. Wanda Jerónima, olá, boa noite. Eu não estou nada bem. Um beijinho para si e para todos. Hilda Alves, boa noite, Fernanda, a todos os que estão por aqui. Um abraço de luz para todos, com muita saúde, paz e amor. De Rio Grande. A Irune é de Rio Grande. Lourdes Tavares, boa noite. Ilídio Santos, como estás? Olá, boa noite. Luís Silva e Filipe Guedes, boa noite. Elisa Domingos, boa noite. Neida Maria, boa noite. José Almeida, vamos indo. O Fernando, como está? O Fernando vai indo. Conceição Ribeiro, boa noite. Diolinda Gonçalves, boa noite. Lourdes Tavares, boa noite. Boa noite a todos, espero que estejam todos bem. Os biscoitos estavam bons? Estavam. Então, muito boa noite a todos, mais uma vez. E cá vamos nós estar um pouco juntos nesta jornada de oração, para que seja uma bênção para todos, de alguma forma, e para que todos possam sentir, olha, amados, e sobretudo para que todos possam, de alguma forma, sentir forças para o seu caminho, para a sua caminhada. Também estava bom. Então, na Esperança, Fernanda Aquino, como estás? Boa noite. Mano, um beijinho também para ti. Então, esperando que todos estejam bem. Então, como é que foi o vosso carnaval? Não querem dizer? Ou não foram ao carnaval? Agora entramos no tempo da quaresma, segundo a religião católica, não é? Não se esqueçam de se portar bem para depois, na Páscoa, estarem bem com a vossa crença, hein? E com a crença de todos aqueles que, de alguma forma, porque ser-se espírita não é uma religião. Os espíritas podem ter uma religião. O espírita é um... Ao Ilde-Alves, a ti eu já sabia que não ias ao carnaval. O meu foi em casa. Olha, a Isilda Paz foi em casa o carnaval dela.
o meu com muitas dores. Ora, o diacho, podias pôr uma cara feia. A Graziela aquela está na televisão. Mas o carnaval deu na televisão. O meu carnaval foi a trabalhar. Eu não sabia que o carnaval tinha dado na televisão. Há poucos países que têm o carnaval. Eu penso só há carnaval aqui e no Brasil. Pouco mais deve haver. Que eu saiba. O meu descansando. Estavas muito cansada. Que bom. Que bom que descansaste. Fui à cardiologista, tensões muito altas. Tens as tensões altas de alvos. Aqui não há carnaval. Pois, eu já sabia que aí não há. Eu penso que só há no Brasil e aqui. Acho eu, não sei porquê. Fernando, quando puder, lê a minha mensagem, por favor. Obrigado. Ok. Nas notícias. Nas notícias. E tu, Paulo Mendes, por aí há carnaval? Não há, pois não. Um abraço fraterno. Então, o de Viena de Áustria. Isso é na Itália, não é, Elisa? Domingos. Viena de Áustria, ou Viena de Áustria, é na Itália, não é? Ou é impressão minha? Até foi lá que começou a pandemia, que se deu assim mais. Julgo que na Itália também há. Pois é, Viena de Áustria. Então, mas na Alemanha não há carnaval. Em França também não deve haver. Sim, nessas cidades, não é? Sim, Itália, sim. Cláudia Marina, boa noite a todos, beijinhos. Amor e que tudo esteja bem. Sim, acabou hoje. A sério? Tinham-me dito que não havia. Ao de Veneza. Não, Viena de Áustria houve. Então, Paulo, onde é que há aí carnaval? Iris Ferreira, quando possível, veja a mensagem no mensageiro. Grata. Ok, eu vejo. Não é na Itália, é na Áustria. Viena de Áustria mesmo na Áustria, está bem. Alzira Santos, boa noite. Boa noite a todos, a Cláudia Fico. Paulo, diz lá, então, aí onde é que há o carnaval? Eu não estou a imaginar em Berlim a ver carnaval. Não sei porquê. Só se for outra cidade qualquer. Maria Coutinho, boa noite. Em Colónia, por exemplo, pronto. Então em Colónia houve também carnaval. Ok. Já fica a saber. Olha, estava convencido que na Alemanha não havia. Não sei porquê, mas estava mesmo convencido, juro. Boa noite a todos, amor e gratidão. Teresa Alves. Em Berlim também não estou a ver carnaval. Boa noite, Fernanda, amor e gratidão. Abraço de luz, beijinhos. Anselmo, boa noite. Maria Cristina Marques, beijinhos. Boa noite a todos. Isilda Paz, e veja também a minha mensagem, se faz favor, ok. Manuel, Graciete, como está? Então, muitíssimo bem. Temos que ver as mensagens, temos que ver as pessoas para ficar tudo bem. Ok, Neida Maria.
Fávio Cordeiro, boa noite. Estava aqui a pensar uma coisa, não sei se devo fazer ou não, mas estou aqui a perguntar a alguém. Mas vamos ver. Marlene, boa noite. Não percebi como posso doar na sua angariação do aniversário na Unicef. Acho que tens que carregar lá em alguma coisa. Olha que eu também não sei. Eu fiz aquilo, mas aquilo acho que tens que carregar na imagem ou isso assim, na imagem que eu publiquei, porque eu fui lá ao grupo e depois acho que tens que seguir as indicações de lá. Ou então vais ao coisa onde está lá a dizer pelo meu coisa, vais lá à página da Unicef pelo meu coisa, ou naquela que diz angariação de aniversário da Unicef. Uma dessas tem que dar. Bem, a vida é para ser vivida, não é para sobreviver. Carla Ferreira, boa noite a todos. Boa noite, Carla Ferreira. Um grande abraço. A vida é para saber viver, não é para sobreviver na vida. E nós às vezes passamos a nossa vida a sobreviver na vida. E não podemos, temos que viver a vida. Nós viemos para viver a vida e não para sobreviver na vida. Muitas vezes os homens que nos comandam fazem-nos sobreviver, de propositado ou não, acabam por nos fazer sobreviver, pela carga de impostos que põem, pelas leis que põem, que fazem sempre com que nós andamos a passo de caracol. Faz bem, Iris Ferreira. Nós também nascemos, não é para sofrermos. Evidentemente, com os encontrões da vida e com os nossos próprios descuidos, nós muitas vezes acabamos por sofrer muito. Às vezes por não aceitarmos as coisas, por não as sabermos compreender, e acabamos também por ficar naquela de sobreviver na vida e não de viver na vida. A vida é para ser vivida em todo o esplendor, com maior ou menor dificuldade, mas tem que ser vivida mesmo. Ninguém deveria e ninguém tem o direito de impedir que nós possamos viver a vida. Por isso, quem nos obriga a sobreviver na vida são pessoas que às vezes não sabem o que é o humanismo, não sabem o que é ser humano. Já não falo na parte divina, falo na parte humana. Essas pessoas muitas vezes não sabem o que é ser humano. Então elas fazem as coisas de maneira a que nós, pois sobrevivemos na vida. E não é sobreviver na vida, é viver a vida, e é como a Neide Maria diz, viver o dia a dia como se fosse o último, porque nós nunca sabemos quando temos de ir embora. E às vezes quando temos os sinais de irmos embora também não aceitamos, porque temos medo de alguma coisa, nos assusta e arranjamos um monte de desculpas para ir ficando, e cada vez o sofrimento vai aumentando. Nós temos que saber precisamente quais são as nossas limitações, até onde podemos ir
até onde o nosso corpo nos permite ir sem nos doer muito, até que ponto nós podemos ou não suportar a dor. Nós é que temos que ter essa consciência. Mas nunca nos podemos esquecer de viver a vida. Não é sobreviver na vida. Nós sabemos que ao nascermos automaticamente, quer queiramos, quer não, nós acabamos todos por morrer um dia. Nós às vezes durante a vida devemos nos preparar para nos separando daquelas pessoas que nós vamos perder, quando temos noção que as vamos perder um dia desses. Então, quando começam os primeiros sinais, nós temos que estar atentos, compreender esses primeiros sinais e então viver a vida, mas não prender ninguém à vida pela nossa vontade. Deixar partir é uma sabedoria e compreender que a vida que é finita, também é uma sabedoria. Não vale a pena nós andarmos na vida a ralharmos com os outros, a discutir. Não vale a pena os governos tomarem as atitudes que têm, porque nós um dia acabamos por morrer. Não vale a pena a sociedade tomar as atitudes que tem, porque um dia acabam todos por morrer. E é triste quando se morre de uma grande dor e de um grande sofrimento. Também é triste quando se morre repentinamente, que não se sabe como, mas chegou aquele dia e temos que ir embora. É muito trágico, porque nós, de forma alguma, nunca estamos preparados para perder. Para perder seja o que for e muito menos para perder aqueles que amamos. Mas temos que nos lembrar que todos os dias alguém perde alguém. Às vezes crianças que morrem inesperadamente, umas em acidentes, outras por doença. Às vezes jovens que se vão embora muito rapidamente, também por doença e muitas vezes por acidentes. Às vezes pessoas que nós pensaríamos que ainda estariam um pouco mais na vida, vão-se embora assim num ápice de segundo. Isso tem muito acontecido desde que veio o Covid. Muitas pessoas morreram e nós nem sabemos, vamos tomando conhecimento ao longo do tempo que essas pessoas morreram, porque nós nem sabemos que elas morreram. Mas o facto é que elas morreram. Mas nós vamos tomando consciência, porque ao procurarmos, ao buscarmos, ao nos lembrarmos, nós percebemos que essa pessoa morreu. Então é assim, nós nunca devemos levar nada como garantido e como se fosse nossa propriedade, porque não é. Não é nossa propriedade, nem nós somos os senhores da vida. Muitos pensam que são, mas não somos. Quando a saúde nos limita, temos que ser espectadores, infelizmente, e vamos sobrevivendo conforme se pode. Eu sei que tenho que partir e que me faz confusão, porque sei que é assim. Contudo, a finitude assusta quando não se está preparado. Ou Hilda, antes-me dizer quem é que está preparado. Ninguém está. Temos que agradecer a Deus pela vida que temos. Desde que haja saúde, temos tudo na vida. E isso também é verdade. Acho que vocês estão a perceber onde eu quero chegar. Então, o que acontece é que o facto, não devemos ter receio nem medo. Principalmente, Hilda, você sabe que nós vamos continuar, não é? E nós continuamos, e a prova disso, continuamos, é que muitas vezes eu encontro do outro lado as pessoas que partiram e conversamos. Portanto, encontramos-nos muitas vezes. Outras vezes encontramos só em momentos adequados. Às vezes até encontro pessoas que nem sabia que tinham morrido e que já estão a preparar para vir de novo à Terra com outra identidade. Evidentemente que isto pode ser muito confuso para muita gente, mas só assim é que a vida tem sentido, porque de outra forma a vida deixa de fazer sentido. Então, se nós não vivermos a vida completamente, se não usufruirmos da vida que nos foi, de alguma forma, nos foi oferecida por nossos pais, através do corpo que possuímos,
e que de alguma forma nós criamos esse propósito para podermos ver. Nós temos ali que compreender bem as coisas como elas são, e aí podemos se preparar. Podemos se preparar porque um dia nós todos vamos partir. Essa é a grande verdade. Uns com grande dor vejam aqueles que estão nas guerras, vejam aqueles que são traficados, vejam aqueles que suicidam, vejam aqueles que, por exemplo, aquelas crianças que são tão maltratadas e muitas vezes acabam por morrer nas mãos dos seus algozes. Depois, reparem, há muitas pessoas que ficam agarradas às pessoas que partiram. Não podemos ficar agarrados eternamente às pessoas que partiram. Eu conheci mães que ficaram até à morte delas agarradas aos filhos que morreram muito mais cedo que aquilo que elas gostariam e alguma vez pensaram e nunca se prepararam. Depois deixaram-se, ficaram ali presas a eles e acabaram por sobreviver na vida e não viver na vida. Não pode. Nós todos temos um papel fundamental nesta vida e nesta existência. Esse papel é importante. Cada um de nós é um membro importante no papel da própria vida e na evolução da própria vida, seja terrena, seja espiritual. O que nós temos que fazer, às vezes, é observarmos o que está a passar ao nosso redor, à nossa volta, e muitas vezes termos um breve pensamento, que não seja um pensamento que nos vá a causar grande sofrimento, mas um pensamento que nos chama à razão. Principalmente quando estamos zangados com alguém, quando estamos à luta com alguém, quando dizemos mal de alguém, quando difamamos, quando temos inveja, quando temos ciúme, maledicência. Principalmente nesses casos, nós devemos repensar a nossa própria vida. Nós julgamos sempre ter razões e razão e esquecemos que os outros também têm razões e têm razão. Às vezes, o pôr-nos no lugar do outro já nos dá uma visão do sofrimento e do desequilíbrio que a própria humanidade tem. É esse o nosso papel também para podermos viver a vida, é sabermos pôr-nos no lugar dos outros. É sabermos estar com os outros, pondo-nos no lugar deles. Muitas vezes nós temos desentendimentos uns com os outros e às vezes desentendimentos muito graves. E às vezes desentendimentos muito dolorosos. O que temos a fazer? Lá está a tal observação, introspeção, porque acontece também com outras famílias, outros amigos, outros conhecidos, outros companheiros e companheiras. Acontece o mesmo. Então nós devemos olhar para o mundo e aqueles acontecimentos que se estão dando, nós não estamos fora deles. Então nós devemos sempre pensar, um dia isto poderá acontecer comigo. E se pudesse acontecer comigo, como é que eu gostaria que as pessoas reagissem? Como é que eu gostaria que as pessoas tivessem a sua interação comigo? Ao pensarmos isto, evidentemente, que nos dá logo uma margem de manobra muito grande para nós sentirmos a vida, vivemos a vida, respeitarmos a vida e respeitarmos todas as coisas da vida. Quando às vezes criticamos os atos dos outros, muitas vezes criticamos, mas criticamos desalmadamente, às vezes de uma maneira discreta, outras vezes frontalmente, outras vezes utilizando pressupostas pessoas para criticarmos. Nós temos que nos lembrar que amanhã nós podemos cometer aquele mesmo erro num impulso do percurso do caminho, num impulso instantâneo, sem pensarmos, acabamos por cometer aquele mesmo erro. Não é necessário nós passarmos por todas as experiências, porque cada um passa por experiências diferentes e através da nossa observação, da nossa mente, do nosso pensamento, da nossa ação, nós podemos vivenciar essas experiências sem ter que passar por elas.
No caso da morte, nós vamos sempre passar por elas. Mas também, se analisarmos todos aqueles que morrem e soubermos pôr um pouco no lugar deles, nós começamos por descobrir o que é que temos que fazer, como nos temos que comportar. E um dia, quando chegar a ver a nossa hora de nós irmos embora, já não é tão dolorosa, tão aflitiva e já não temos tanto medo. Nós devemos estar sempre em paz connosco próprios. Devemos fazer com que nos sentimos em paz, em tranquilidade. Temos que compreender muito que todas as pessoas são diferentes. Temos que entender e compreender que o que é bom para mim pode ser mau para o outro. E eu tenho que compreender e saber me meter no lugar do outro. Não vale a pena, às vezes, haver tantas discussões e tantas disputas. Isso, no campo político, está muito bem. No teatro, também está bem, porque o teatro pode nos chamar a atenção e dizer, nos dar alguma mensagem. Mas agora, nós, como seres mortais, enquanto andarmos cá, mas como seres imortais, como seres humanos mortais e como seres de essência energética imortais, devemos ter sempre a consideração que a todos os momentos nós estamos a preparar a nossa vida, a preparar, a encher-nos de conhecimento e a preparar a nossa partida. Devemos também sempre ter em atenção e orarmos e pensarmos naquelas pessoas que perdem os seus familiares, porque quando as pessoas perdem e não estão preparadas para isso, elas têm um sofrimento atroz, um sofrimento horrível, que é para, se algum dia se passar connosco, nunca nos podemos esquecer que tudo o que passa com os outros, um dia pode passar connosco, nós já estarmos preparados, pelo menos uma preparação de 50%, 60%, 70%, porque 100% nunca vamos estar preparados, porque nós vivenciamos muitas experiências muito humanas, e as experiências divinas ficam muitas vezes por viver. Então, como não vivemos muitas experiências divinas, vivemos as experiências humanas, vivemos o aqui e agora, mas vivemos aquilo que vimos, não conseguimos muitas vezes viver aquilo que pressentimos ou aquilo que sentimos de outra forma, porque às vezes nos recusamos até a conversar, como eu digo muitas vezes, com o nosso amigo espiritual que está ali mesmo ao lado, e se não estiver ao lado tem um canal de comunicação, comunica sempre connosco em todos os momentos, e nós deveríamos fazer isso na nossa vida para que assim pudéssemos, num melhor termo, viver a vida, não sobreviver a vida. Existem muitas tragédias no mundo. Eu, quando escolhi a Unicef para o dia do meu aniversário, eu escolhi consciente de que tem que haver homens e mulheres de bom coração que tratem de alguma forma, que aconcheguem, que deem afetos e que sejam responsáveis na sua atitude de voluntariado, que sejam responsáveis para tratar realmente, inclusive as crianças, e de algum modo ao ajudar as crianças também, ajudar a que elas tenham uma melhor qualidade de vida e que passem a viver a vida. Existem muitas organizações que fazem isso e que têm esse papel. Às vezes as organizações depois envolvem-se muito no campo financeiro e esquecem-se do seu papel principal. Infelizmente isso vai sempre acontecer, porque há sempre homens e mulheres em determinadas localizações que vão alterando os factos e a realidade, e acabamos nós até por nos desanimar e desconfiarmos se essas instituições são assim tão credíveis ou não. Mas nós temos várias instituições que são a nível internacional, que têm uma credibilidade numa percentagem muito elevada e, portanto, devemos ajudar. Essa forma que temos de ajudar é uma forma também que eles, ao ajudar, nós estamos lá com eles.
Também estava a dizer no aspecto da oração. É necessária a oração para a oração acalmar todas as mentes perturbadas, todos os corpos doentes, todas as situações problemáticas. A oração acalma. A oração transmite serenidade. A oração faz com que cada um de nós se sinta em si próprio e faz com que nós vivemos mesmo a vida. É verdade que muitos de nós esquecemos-nos de orar, oramos uma vez por semana, oramos, quem sabe, uma vez por mês, oramos quando estamos em aflição. Orar não é o mesmo que rezar. Já vos expliquei aqui que o rezar é algo que fica e que tem que ser usado rapidamente quando nós estamos numa situação aflitiva ou quando vimos alguém numa situação aflitiva e não temos a capacidade de orar naquele momento e depois passamos à oração. O rezar fica sempre na terra. O orar vai da terra à energia mais pura de todas as energias e ao amor mais puro de todos os amores e volta novamente para nós e nos inunda e nos transmite a paz para todos aqueles até que foram a nossa intenção quando estávamos a orar. A reza é sempre uma repetição. A oração é uma conversa. É um diálogo em monólogo que nós temos connosco próprios e que temos com a divindade, com a espiritualidade, com a energia, com os vários deuses que existem e, sobretudo, com os nossos amigos espirituais. O facto é que nós muitas vezes esquecemos-nos de orar. Esquecemos-nos de orar por nós, esquecemos de orar pelos nossos familiares, esquecemos-nos de orar por todos aqueles que habitam este planeta Terra, que são nossos irmãos. E o facto é que se nós fizéssemos mais oração, ou estivéssemos mais atentos às nossas orações, nós conseguíamos contribuir para a paz do mundo, conseguíamos contribuir para o equilíbrio no mundo, conseguíamos contribuir para o desenvolvimento intelectual dos homens que governam o mundo no sentido do humanismo, em vez de sermos disparados contra eles, então façamos a oração. Porque há homens que julgam que estão certos, mas eles não veem nada mais além da sua própria materialidade. Eles não sentem a sua espiritualidade, eles não sentem a sua essência. Assim como há muita gente que diz ajudar outras pessoas e que também nem sequer têm nenhuma crença em Deus, fazem-nos simplesmente, fazem-nos com um objetivo. É, de alguma forma, enriquecerem. Fazem como um trabalho. De alguma forma, lhes traz vantagens económicas. Esquecem-se. Para nós fazermos uma missão corretamente, às vezes muitas vezes temos que deixar nas mãos de alguém essa parte financeira que necessitamos. Isto é uma troca, não uma obrigação que nós podemos ter. Abençoados sejam aqueles que têm consciência daquilo que fazem quando ajudam os outros na espiritualidade, com a espiritualidade ou com qualquer tipo de crença. Abençoados sejam aqueles que de alguma forma têm respeito pelos que sofrem, que estão frágeis, e em vez de exigirem deles, conseguem dar o seu amor, a sua compreensão, conseguem-se dar. Nem que seja um só momento, mas dão-se. Porque eles, se assim fizerem, acabarão, de alguma forma, por auxiliar muitas pessoas. Mas isso será sempre incompatível com a riqueza que nós possamos obter. Evidentemente que todos nós somos gratos. E então, quando existe uma gratidão, existe gratidão de parte a parte. Eu sou grato para alguém, alguém será grato para mim. Se nós fizéssemos isto, nós não tínhamos tantas contendas no mundo e nem tantos desequilíbrios no mundo. Nós não vivíamos tão arreliados e tão tristes.
e tão solitários. Às vezes nós somos muito exigentes nas nossas próprias expectativas, criamos expectativas que não são realizáveis, porque vão prejudicar outras pessoas, prejudicam sempre alguém. E quando nós, nas nossas expectativas, temos o prejuízo de alguém, essas expectativas são negativas, nem nos vão servir a nós, nem vão servir aos outros. Nós temos que viver com a consciência, com a compreensão que uma atitude nossa, uma palavra nossa, um ato nosso tem um efeito sempre. Tem um efeito sempre. Pode ser um efeito devastador, como pode ser um efeito construtor. E nós devemos ir sempre pelo caminho do construtor, pelo caminho do criador, daquele que cria, como se fosse um poeta, um escritor, um pintor, um artista, um ator, que têm sempre aquele poder de criarem e a sua criação é vista e admirada por muitas pessoas. Nós, muitas vezes, não precisamos imediatamente da espiritualidade para podermos viver. Nós somos a própria espiritualidade. Nós somos o próprio Deus e o próprio diabo. Nós temos que fazer as nossas escolhas, temos que ter consciência de como queremos viver a vida. Agora, se for só para sobreviver, nós podemos então continuar a viver como temos estado a viver. Mas a ideia no mundo é haver sempre um desenvolvimento. Nunca vamos parar as lutas, as guerras, as contendas, as discórdias e as desuniões. Nós apenas podemos suavizá-las. Não tenhamos ilusões, porque nós não vamos resolver. Porque elas têm de existir para despertar as mentes, para despertar o ser, para despertar o homem, a mulher e a criança. Então, essas contendas, essas guerras, essas lutas têm de acontecer, porque senão nós passaríamos uma vida parados, estagnados e nunca aprenderíamos nada. Agora, temos que saber valorizar esses acontecimentos, valorizar no sentido do aspecto da mensagem, porque um acontecimento negativo e destrutivo traz sempre uma mensagem, assim como um acontecimento construtivo e positivo traz sempre uma mensagem. E às vezes o positivo traz uma mensagem de atenção, uma mensagem de como nós devemos estar atentos, uma mensagem de como nós devemos fazer, uma mensagem de como nós nos devemos comportar e uma mensagem como nós devemos vivenciar a experiência. Por isso, é tudo uma questão de atenção, tudo uma questão de concentração e de observação. É tudo uma questão de saber viver. Então, estava ali a olhar para o meu padrinho, o Gandhi, que é meu padrinho. E estava a olhar para o meu padrinho e a pensar o trabalho que ele teve para fazer a independência da Índia sem violência. Muitos tiveram que se sacrificar, muitos tiveram que sofrer para ele conseguir que a Índia fosse independente. E depois os ingleses tiveram a ousadia de criar ali uma pequena guerra e dividiram a Índia, o Paquistão. Fizeram da Índia 2 países. Por causa das religiões. Lá está. Eu costumo dizer que cada macaco no seu galho. Nós só podemos partir para uma aventura se estivermos dispostos a respeitar a aventura, se estivermos dispostos a arriscar, mas sem magoar. E muitas vezes as pessoas partem para a aventura e não têm a noção daquilo que vão passar, daquilo que poderá acontecer. Não se prepararam. Pois quando estão no meio da desgraça, amaldiçoam os deuses e as deusas, amaldiçoam os homens, amaldiçoam todos, mas não se amaldiçoam a si próprios porque não souberam fazer as suas próprias escolhas. Quando Gandhi começou a lutar pela independência da Índia, ele teve que fazer muitas escolhas e teve que fazer muitas escolhas pessoais. Ele teve que se comportar com dignidade, com respeito e teve que saber sempre meter no lugar do outro.
só que não teve que adorar, nem teve que, de alguma forma, ter uma certa adoração, medo. Ele não teve que ter medo, ele sabia os riscos que ia correr. Ele sabia que o seu povo poderia sofrer com aquele impulso de se libertar, de ser independente. Mas a verdade é que decorria também a Segunda Guerra Mundial ao mesmo tempo. E ele soube se comportar lindamente. Ele foi sempre o homem da não violência, o homem da humildade. Ele foi sempre um líder. Podia ter cometido um erro aqui, outra lá, mas fazia parte do risco que ele estava a correr. E conseguiu, assim, a independência da Índia e conseguiu, assim, provocado pela não violência, de ter de aceitar, era um facto. Ele ter de aceitar, então ser criado Paquistão. A Índia dividida, Índia-Paquistão. Só houve ali uma troca, porque famílias haviam de um lado, famílias havia do outro, uma troca de famílias que muitas vezes deu origem a que os soldados ingleses, que eram eles que estavam a comandar e quiseram fazer essa diferença, muitas vezes exploravam as pessoas, roubavam as pessoas, faziam mal às pessoas. E depois muitas vezes isso também foi metido nessa ordem mental que Gandhi tinha metido, foi desconcertado. Não foi por acaso que Gandhi foi assassinado por um deles próprios. Não foi por acaso que Gandhi, para que parasse a guerra na Índia, que era entre os muçulmanos e os hindus, fez a greve da fome, porque ele sabia a sua importância, sabia viver a vida. Ele foi construindo passo a passo a liberdade, foi construindo passo a passo a compreensão, foi construindo passo a passo o saber se meter no lugar do outro, da diferença. Existem histórias que estão documentadas do que se passou no tempo da independência da Índia. Histórias muito interessantes, como por exemplo, na guerra havia os hindus que às vezes matavam os muçulmanos que matavam os hindus. Nós sabemos que Gandhi era hindu. Então, muitos soldados, muitos homens, quando ele estava já tinham eles uma parte da independência, quando eles estavam em guerra, ele só disse: eu quero que parem a guerra, porque é não violência. Então ele sujeitou-se a fazer aquilo que pôde, que foi fazer greve da fome. Chegou a um certo ponto, como ele era um grande líder nas massas populares, chegou a um certo ponto que alguém conversou com ele e disse: come. E ele não comia. Não, só como quando pararem a guerra e vocês se entenderem uns com os outros. Bebe. Não, só quando vocês se entenderem uns com os outros. Chegou lá um homem e disse: eu estou muito zangado porque os muçulmanos mataram o meu filho. E eu matei os muçulmanos. E agora estou muito arrependido. E ele só disse assim: meu caro, vais agarrar numa criança que seja órfã muçulmana, vais levá-la para a tua casa, vais tratá-la como teu filho, mas vais respeitar que ela é muçulmana e vais ter que a criar na linha do muçulmano e não na linha de hindu. Se tu fizeres isso, evidentemente que é sinal que tu estás arrependido daquilo que fizeste e que aquilo que me estás a dizer é verdadeiro. Mas eu quero saber que tu vais fazer isso ou não vais fazer isso. Evidentemente que outros homens com certeza teriam outras atitudes, mas ele não. Ele não tinha atitude, não tinha essas atitudes pela grandeza do seu espírito e pela grandeza da sua intelectualidade. Mas era humano. E errar é humano.
Agora, nós compreendermos os nossos erros torna-se divino. E aí, ele compreendia os seus erros. Ele compreendia quando poderia não estar certo. Ele compreendia como o povo não aceitaria aquela junção de hindus e muçulmanos, e por isso teve que ser dividida. Evidentemente que os homens que os rodeavam também não eram assim tão santos, não é? Porque quando existe alguém bom, positivo, essa pessoa tem tendência a ter ao seu lado, sem dar conta, pessoas que também são muito negativas. E em parte foram esses que estavam junto deles, pela fome do poder, que de alguma forma provocaram a sua própria morte. De alguma forma provocaram também e deixaram que a Índia fosse dividida. Mas nós, se olharmos para Gandhi, para a sua vida, vamos encontrar erros, mas vamos encontrar virtudes quanto baste. Existem muitos homens na Terra que são como Gandhis, mas são incompreendidos, não são levados a sério e muitas vezes o carisma deles não se sobrepõe à forma humana como todos nós vivemos. E às vezes eles são apagados pelos que, de outra forma, vão vivendo a vida e querem viver a vida à sua forma. Hoje é o capitalismo que impera no mundo. Tudo se resume a números, até nós nos reduzimos a números. Evidentemente que nós estamos numa fase de transição do próprio planeta e da própria espiritualidade e do próprio humanismo. Evidentemente, se nós não fizermos nada, se todos nós dissermos que não somos capazes de fazer nada e não fizermos nada, nós não conseguimos então chegar lá. Nós somos sempre capazes de fazer alguma coisa. E é por isso que eu digo que temos uma arma na mão. Essa arma é a oração. É o pensamento criativo. É o pensamento positivo, é a ação criativa, é a ação positiva. Essa é a única arma que nós podemos usar para realmente consertarmos, aliviarmos o sofrimento, orientarmos a própria humanidade. Existem muitos homens na história que foram grandiosos pelas suas atitudes. Existem muitos homens na história que também foram grandiosos pelas suas atitudes negativas, destrutivas. Nós reparamos que quando um país, um povo desse país não quer lutar ou acomoda-se, é mais escravizado do que num país que muitas vezes existe a violência entre uns e outros, porque essa violência desperta para que haja, para que quem governa tenha mais cuidado e mais atenção e para que haja uma explosão na cultura, para a cultura poder mudar. Tudo é importante na vida, o bom e o mau. A escolha que nós fazemos é muito importante. A nossa atitude perante a vida é muito importante. Só a atitude de um pode fazer uma grande mudança, ou uma grande mudança positiva, ou uma grande mudança destrutiva. Por isso, nós, então, temos de entrar numa fase em que temos que nos entender muito melhor e temos que entender os nossos parceiros, daqueles que se cruzam se cruzam na nossa vida, temos de nos entender também a eles muito melhor. Pois só assim é que nós podemos viver a vida em paz, em serenidade, compreendendo e aprendendo, brilhando com a liberdade e criando a própria luz para a humanidade. Pensem nisto. Agora vou passar a oração. Amanhã não faço jornada de oração, só faço na sexta-feira, ok? Bem, vamos lá, ok? Então deixa-me aqui concentrar um pouco.
Hoje dirigimos-nos aos nossos amigos espirituais na esplendorosa dor do amor. Dor, porque todos os que estão na Terra estão passando por algumas dificuldades. Temos consciência de que essas dificuldades foram provocadas por outros e pelas circunstâncias da própria vida. Nós queremos estar mais ligados, queremos entender, queremos estar mais ligados ao nosso humanismo, mas também queremos estar mais ligados à nossa própria espiritualidade. Que as bênçãos do espaço nos envolvam de tal maneira que nós possamos compreender a mensagem e possamos compreender que temos de viver. Que também nós possamos compreender rapidamente que não é o sofrimento que nos traz conhecimento, mas é a liberdade e a criatividade que nos vai trazer conhecimento. Queremos também entendermos que temos de ser bondosos. A bondade é algo extraordinário, mas nós às vezes não somos e nem sabemos ser. Então, queremos aprender a transformar o nosso eu em bondade. E é por isso que vos invocamos, para que todas as dores sejam suavizadas, para que todos os desequilíbrios sejam suavizados, para que todas as formas de sofrimento sejam suavizadas, para que o homem, a mulher e a criança se entenda a si própria, viva a sua própria vida. Queremos de alguma forma uma bênção muito especial para todos, para esta humanidade, para estas pessoas, para estes seres, para o mundo todo. Queremos também, porque temos que querer, que se for possível, os nossos bons amigos espirituais que estão de alguma forma ligados aos países em guerra neste momento, que possam utilizar o amor mais puro, todo o amor sobre os líderes, para que eles possam acalmar e para que eles possam ter consciência da realidade da sua própria espiritualidade enquanto há tempo. Queremos que os médicos da Terra sejam mais humanos, mais dedicados. Queremos que os professores também sejam mais humanos e mais dedicados. Que cada um possa ter consciência do seu papel na sociedade e cada um possa cumprir o seu papel corretamente, sem ser um papel destrutivo, mas construtivo. Pedimos ao Subjetivo, então, também que nos abençoe a todos, às nossas famílias, aos nossos amigos e àqueles que consideram que são nossos inimigos ou que nós não temos grande empatia por eles. Porque nós, na Terra, ainda temos essas coisas, essas vibrações. Então, nós queremos, na verdade, encontrar um caminho mais assertivo, mais equilibrante para nós próprios, para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que cruzam o nosso caminho e para a humanidade inteira. Bondosos seres espirituais. Estas são o nosso querer. Estas são as nossas intenções. Aqui nós só precisamos do vosso toque, da vossa vibração. Nós só precisamos que os elementos da própria natureza se coadunem connosco e nós com eles. Nós precisamos que o próprio planeta Terra desabroche no seu próprio amor e nós sejamos invadidos por esse mesmo amor. Nós precisamos mesmo que os homens se entendam uns com os outros, que os homens saibam as suas responsabilidades e que trabalhem sempre para o bem maior e não para o bem menor. Aceita a nossa oração, que é estendida a toda a humanidade, a todos os países, a todos os continentes, a todos os seres humanos e a todos os seres desencarnados, aos seus familiares e a todos que de alguma forma estão a habitar a Terra. Abençoa-nos, porque nós não nos podemos abençoar a nós próprios.
abençoa-nos a energia do amor, abençoa-nos luz, energia e éter, abençoa-nos, ó elementos, ó elementares, abençoai-nos, ó subjetivo, ó Deus e deusas, abençoai-nos, vós que, na verdade, sois a essência da própria vida, abençoai-nos, porque cada um de nós, à sua maneira, tem a sua própria fragilidade para consertar. Bem-haja, amigos espirituais, bem-haja bons seres, bem-haja essências energéticas e tudo, e tudo, todos, possamos, na verdade, se conectar uns com os outros e sentirmos e vivenciarmos as vibrações mais construtivas, mais libertadoras, mais positivas e mais conectadoras para que nós estejamos sempre com a nossa paz no nosso coração e na nossa mente, para que nós possamos todos em conjunto evoluir e para que nós em conjunto possamos descobrir o amor mais puro de todo o amor, a nossa mais profunda gratidão e o nosso mais profundo amor. E pronto, dou por aqui, por terminada a nossa jornada de oração de hoje, esperando que cada um de vós possa usufruir da sua própria espiritualidade e a cada um seja concedido o que lhe for devido, a cada um de vós, a todos nós, que seja-nos concedido o que nos for devido, a todos eles que seja concedido o que nos for devido e que nós tenhamos sempre a consciência que nós viemos para viver a vida em pleno e não para sobreviver na vida. Há que sabermos lutar, encontrar, procurarmos e encontrarmos. Há que saber nos encontrar connosco. Bem-haja a todos, umas boas noites e até sexta-feira. Um abraço fraterno, espiritual e profundo para cada um de vós, de nós para vós e de vós para nós. Bem-haja a todos.